Opa! Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Klebs RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje, quarta-feira, vamos reagir, tá, aos cortes da entrevista do presidente BAP do Flamengo ao UOL Esportes. Eu vou deixar o link do canal do UOL Esportes como créditos na descrição do vídeo, tá? Onde o BAP ele fala da Libra, ele fala do Felipe Luiz e também da Leila Pereira. Desceu o sarrafo, detonou a Leila, cara. É uma entrevista imperdível. E os melhores cortes só aqui no canal Klebs RN React. Também convido você, gente, se inscrever aqui no canal. Se inscreve, parceiro. Deixa o like aí para dar moral. Por favor, deixa o like e se inscreve para que eu possa bater a meta dos 100 mil inscritos o mais rápido possível. E outra, tá? Ó, não pula sequer uma parte, porque a entrevista ficou imperdível. Vamos lá. Vamos reagir, vamos de react, fica aí com o BAP. Pensando nessa entrevista, vou te perguntar uma coisa mais geral sobre essa disputa entre Flamengo e Libra, que é a alegação de que o Flamengo é egoísta, né? Que ele não pensa no coletivo e, portanto, não sabe fazer concessões para a criação melhor do futebol brasileiro e tal. Como que você vê quando são feitas essas afirmações constantemente, né? Digamos assim, dentro desse contexto da briga Libra e Flamengo? Né? Olha, Rodrigo, eu vejo que isso é muito mais uma narrativa para fora do que uma realidade, né? Vejo que essa discussão da Liga, ela já vem de algum tempo, né? Ela começou com o ex-presidente aqui. Eu participei disso com ele quando começou, do conceito, da ideia de você discutir mais o futebol, porque é muito comum a gente ver dirigentes discutindo e reclamando do regulamento, da arbitragem, do processo convocatório dos jogadores, das janelas de data FIFA, o que acontece, o que não acontece. A verdade é que é o seguinte, os clubes se mobilizam muito pouco e discutem muito pouco o que eles querem. E depois criticam. Isso acontecia antes da discussão e da concepção, né, da Libra e da Liga Forte. Então, essa reclamação já vem de longa data. Então, sim, eu disse isso na reunião de conselho aqui do clube. Nesses 10 meses que eu tenho tido contato com o pessoal da Libra, não houve uma única reunião onde se discutisse algum assunto na pauta sobre o futebol brasileiro. Vou repetir para você, não houve uma única reunião onde a gente discutisse alguma coisa sobre o futebol brasileiro. O Flamengo pediu para participar do comitê de integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra também a participação da gente. Então, quando você pensa em juntar Libra e Liga Forte, e você vê clubes que são, em tese, seus parceiros acreditarem que o Flamengo não pode, ou não deve, ou eles não querem que participe de um comitê de união das ligas, quem que é egoísta? Quem que é excludente? Na verdade, são outros clubes que são excludentes ao Flamengo. O Flamengo nunca se negou a discutir nem a participar de absolutamente nada. Regulamento geral da competição. Teve aquela reunião aqui, né? Desculpa interromper. Teve. Nós falamos sobre uma série de coisas, regulamento geral da competição. Nós temos uma equipe que faz um trabalho nesse sentido. Nós fizemos um trabalho, mandamos para todos os colegas da Libra silêncio do rádio. Não houve um único comentário sobre o que a gente colocou, sobre o regulamento que vai vir o ano que vem. O que vocês estavam propondo lá dentro? Uma série de aspectos. Por exemplo, vou te dizer, a gente achava que tinha que haver mais cartões amarelos para você suspender os atletas, alguma coisa sobre convocação de atletas, uma série de detalhes, né? Tem muita coisa técnica também lá que acaba dando, gerando desconforto depois no dia a dia, o que a gente vai anotando, depois a gente traz a discussão e não tem eco. Então, a ideia de que o Flamengo é excludente, de que o Flamengo não participa, não é verdade. O Flamengo participa e quer participar demais. Talvez seja um problema. Na medida em que você tem uma narrativa que diz que o Flamengo não quer participar
tá certo? E que o Flamengo é egoísta e que o Flamengo, na prática, quer participar. Quando o Flamengo quer participar, gera-se um estresse, né? Porque isso você se choca com a narrativa. Que vocês não puderam participar. Então, eu vejo que isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, que o Flamengo não queira participar. Sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, Rodrigo, eu acho que foi muito claro aqui na apresentação que a gente fez quanto que o Flamengo abriu mão até agora. O Flamengo abriu mão de R$500 bilhão em 5 anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa, na verdade, você tem 1 ou 2 clubes querendo mandar, e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo ser representado à altura, né? Então, independentemente do que os outros acham, o Flamengo tem opinião, tem opiniões fortes, tem sugestões a dar e vai sim participar desse processo. Tá. E para uma negociação futura, né, 2030, porque você já falou, assim, tem essa coisa já, podem excluir o Flamengo da Libra e tal, você vê alguma possibilidade? Do contrato me parece que não é possível, né, porque até está assinado, enfim, mas você vê alguma possibilidade de exclusão por parte dos outros clubes do Flamengo da Libra? E como ficaria essa situação? Porque seria uma situação meio, talvez uma lacuna jurídica, porque ele ia estar num contrato, mas não participando. Vamos por parte. Assim, o Flamengo nunca pretendeu sair da Libra. Se a gente pretendesse sair da Libra, eu tinha tomado essa decisão em janeiro desse ano, ou em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ou em abril desse ano, ou em até agosto, na última Assembleia. Nós tentamos de todas as formas pacificar esse assunto, porque nós entendemos que os clubes juntos, eles são mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, desde que em condições justas e equânimes. Certo? Então o Flamengo nunca quis sair da Libra e não está nos planos da gente sair da Libra. Agora, o contrato que está assinado com a Globo é soberano. Todos os clubes são corresponsáveis, todos os clubes assinaram por isso. Então o que nós assinamos com a Globo, nós vamos ter que entregar para a Globo. Então, esse contrato da Globo, ele está protegido até dezembro de 29. Estejamos todos juntos na Libra, estejamos integrados juntos com a Liga Forte, numa nova liga, qualquer que seja o nome, tá certo? Ou o Flamengo separado. Agora, de novo, o Flamengo não tem interesse em sair da Libra. Se a Libra tem interesse de votar pela saída do Flamengo, esse é um assunto material. Nós também não vamos dar unanimidade. Vou voltar a uma declaração que você falou mais atrás, que os dois que mandam na Liga, eu acho que estava se referindo ao Palmeiras e ao São Paulo, né? Como que é a relação desde que você entrou com o Casares e com a Leila dentro dessa constitucional da Libra? E a gente viu uma troca de declarações, né, entre você e a Leila ali forte nas últimas semanas. Como é que está essa relação entre... Olha, eu te diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com Casares a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, vem de longa data, entendeu? Então, eu entendo que... seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim, é só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da Leila. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo.
Então, assim, e agora eu entendo, assim, eu venho de uma formação executiva de construção de valor e um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional de que, olha, você não concordar não faz de você o inimigo dos outros. Então, você atribui mais a Leila essa tentativa de imposição de um acordo que não fosse bom para o Flamengo? Eu acho que não é só ela. Tem uma conveniência dos demais clubes que fizeram um orçamento para esse ano, contando com dinheiro, sem olhar o contrato, e que foram surpreendidos, tá certo? Com uma lacuna que havia no contrato e que eles não tinham se atentado até então. Então, eu entendo que tem uma união ali, que é uma união por dinheiro. Começando pela declaração dela, especificamente. Eu acho que é uma declaração infantil. Infantil. Foi tentando colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo. O Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, a trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são o que são. As coisas são como são. Essa história de que vai jogar sozinho. Como que vai jogar sozinho? Onde que tira essa ideia? Eu não entendi qual campeonato. Como é que seria? Como é que seria? Como é que seria esse desdobramento? A gente não vai participar mais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil? Não sei, uma conversa, acho que, você quer saber, eu acho conversa rasa até para criança de quinta série. É uma tolice. Isso é uma tolice. E isso tenta criar uma cortina de fumaça num problema que é muito claro e material, que é como você divide um dinheiro que não estava definindo. Nós estamos querendo discutir exatamente isso. E isso o Flamengo não assinou. Nem nenhum deles assinou uma regra disso. E tinha uma proposta de acordo de mediação feita pelo André Seco, advogado da Libra, não tinha? Na última assembleia? Que o Flamengo não entrasse com ação e que você tivesse... Ele já tendo pago uma vez e pronto para pagar a segunda? O Sica é advogado do Palmeiras, ele trabalha para o Palmeiras, a família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo lá da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica, isso é um conflito evidente. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com uma construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde, a Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras, virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado, ele advoga para outros clubes que estão na Libra. Quais clubes? Eu acho que ele advoga para o Vitória, ele advoga para o Bahia, ele advoga para outros clubes ali. Então tem um conflito evidente ali dentro. Então, assim, nós temos um ambiente contaminado ali e o Flamengo está fazendo valer os seus direitos. E quando o Flamengo faz valer os seus direitos, você incomoda eventualmente os outros clubes, tá certo? Que na falta de argumentos melhores, tentam criar uma narrativa de que o Flamengo é malvado, tal, que o Flamengo é separatista. Flamengo, ninguém vai botar um guiso no pescoço do Flamengo e achar que a gente vai dizer sim, senhora, tá tudo certo. Não vai acontecer. Como que é a relação desde que você entrou com o Casares e com a Leila dentro dessa constitucional da Libra? E a gente viu uma troca de declarações, né, entre você e a Leila ali forte nas últimas semanas. Como é que está essa relação entre... Olha, eu te diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse
momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, vem de longa data, entendeu? Então, eu entendo que, seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente, que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da lei, é isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Então, assim, e agora eu entendo, assim, eu venho de uma formação executiva de construção de valor e um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha vida profissional de que, olha, você não concordar não faz de você o inimigo dos outros. Então, você atribui mais à Leila essa tentativa de imposição de um acordo que não fosse bom para o Flamengo? Eu acho que não é só ela. Tem uma conveniência dos demais clubes que fizeram um orçamento para esse ano, contando com dinheiro, sem olhar o contrato, e que foram surpreendidos, tá certo? Com uma lacuna que havia no contrato e que eles não tinham se atentado até então. Então, eu entendo que tem uma união ali, que é uma união por dinheiro. Mas nem todos perderiam, né? O Grêmio e o São Paulo ganhariam mais. Pois é, mas mesmo assim, mas esse é um ótimo ponto. Nós provamos isso para eles, tá certo? O São Paulo não perderia, o Palmeiras não perderia, o Grêmio melhoraria a situação dele. Por isso é que eu te digo, eu acho que eles jamais leram a proposta que a gente fez. Eles jamais leram o que a gente discutiu, o que a gente colocou o ano inteiro. E essas declarações que dá a Leila, né? Ela falou em terraplanistas, como se tivesse uma realidade paralela, disse que ia jogar sozinho, esse tipo de coisa. Como é que você viu essa daí? E você fez uma observação sobre no conselho sobre a questão do empréstimo feito da Crefisa para o Vasco, né? Sim, vamos por partes. Você está misturando coisas aqui que, enfim... Começando pela declaração dela especificamente. Eu acho que é uma declaração infantil. Foi tentando colocar uma coisa que não é viável. Não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? Rodrigo, eu vou repetir para todo mundo. O Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Então o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo foi generoso demais neste processo, pensando na consecução de uma liga futura. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, a trabalhar pelo interesse coletivo. As coisas são o que são. As coisas são como são. Essa história de que vai jogar sozinho. Como que vai jogar sozinho?